Viviane Mansi, Olá. minha querida amiga. Prazer ter você aqui, Vivi. Coisa boa. Que convite generoso, gostoso. Você é muito especial na minha vida, você sabe disso. Coisa boa. Eu não perdendo um hábito que eu adquiri, que você sabe, ao longo da vida. Um hábito bastante oriental de agradecimento com o corpo. E aí, o nome do podcast é Nunca Imaginei. E por que esse nome? Porque eu atendo autoexecutivos há muitos anos e é uma fala comum. A pessoa fala, nunca imaginei que ia chegar onde cheguei. Independente da origem, mas às vezes a pessoa não tem noção mesmo do que pode acontecer. Aliás, ninguém tem noção, né? De como vai ser amanhã. E Vivi, esposa do Will, mãe do Guilherme. E da granola. E da granola, que eu conheço só por foto do Instagram. Ela é meio brava, gente. Ela é meio difícil de conviver. E digamos que colada em você, né? Colada. Deliciosamente colada. A gente se conhece já há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E eu vejo assim, uma pessoa que só cresce, só evolui, só se torna melhor e mais experiente e vai ocupando espaços. E eu sei que não necessariamente esses espaços são doados, né? São espaços conquistados e com uma energia absurda. Você lembra que antes da pandemia a gente tomava café da manhã no domingo porque era o único horário que você conseguia? Ai, gente, mas eu tô melhorando nisso. Agora eu consigo mais ou menos tomar café durante a semana. Então. Porque, de fato, eu tenho uma vida que é puxada, que é corrida. Mas eu também acho que eu tive uma vida muito afortunada no sentido de fazer muitas coisas que eu gosto, de ter tido a oportunidade ao longo da vida de fazer muitas coisas que eu acredito. E tive também muita oportunidade de fazer coisas diferentes. Muitas coisas diferentes, coisas que incomuns, eu diria, numa mesma carreira. Porque você foi saindo, né, da área de comunicação. Exato. Que é a tua origem, e foi por isso que a gente se conheceu. Exato. Né? Pedro Vitor nos apresentou. Um beijo sempre para Pedro Vitor, um conector do mundo. E só que você... Eu tenho essa característica também, né? Acho que é um dos pontos em comum que nós temos, que nós não ficamos muito tempo na zona de conforto. Nós gostamos de um desconforto, né? De conhecer áreas novas, de estudar para se preparar para esse lugar novo. Conta para mim, conta para quem está ali tudo o que você já fez até hoje. Bom, eu sou, né, a minha natureza é a área de comunicação, eu sou formada em relações públicas, então durante alguns anos eu trabalhei exclusivamente em comunicação, talvez poucos agora que eu estou me dando conta, que eu trabalhei só em comunicação corporativa. O meu início de carreira foi em indústria farmacêutica, então eu passei mais ou menos 15, 16 anos nessa área. Primeiro indústria farmacêutica de pesquisa, depois eu fui para indústria farmacêutica um pouco mais geral, mas fiquei muitos anos nessa área, até que um dia me dei conta que, embora eu goste muito de saúde, é uma área que está guardada aqui num lugar muito particular, muito especial do meu coração. Eu, que já estava há 14 anos na mesma empresa, me perguntei se a empresa era boa comigo ou se era boa mesmo. Isso foi uma pergunta que me movimentou para conhecer coisas novas. E eu vou te dizer que eu demorei um pouco para sair dessa organização, porque eu tinha um chefe muito querido, que quando eu fui até ele, e disse, ai João, eu acho que eu quero sair porque, né, eu já tinha 7 anos de empresa e eu já comecei com essa semente de tipo, será que sou eu? Será que é só a empresa que é boa comigo? Ele falou assim, ai Viviane, não causa. Será que você precisa sair mesmo? Será que não é só o caso de você fazer alguma outra coisa que você gosta? Por que você não vai dar aula? Porque é uma coisa que você curte, tem a ver com você. E de fato eu fui dar aula. Eu voltei para a escola do meu coração, que é a Casper Libero, que foi onde eu me formei. Foi assim que começou, então, assim sua história com docência? Com docência foi assim. Isso eu não sabia. Então, foi por um olhar atento de uma pessoa que era importante para mim, que não era só meu chefe, que foi meu mentor. Enfim, voltei para a Casper Libero, fiz um programa de formação, isso deu super certo e eu fiquei quase 20 anos na Casper Libero como professora.
Hoje eu não sou mais seletista na Casper Liber, mas eu tô lá até hoje, né? Então é uma história muito longa. Mas não é só no Casper, Não, né? hoje eu dou aula em muitas casas, mas eu chego lá também porque isso é importante para mim. Bom, fiquei muito tempo nessa empresa que se chama MSD. Fiquei mais muitos anos lá, né? Fazendo as duas coisas, a docência e MSD. Num determinado momento aí eu parti para outra empresa, para a Nycomed, porque aí eu já era mãe nesse momento, eu trabalhava muito tempo em Brasília porque eu já não fazia mais só comunicação, eu também cuidava de políticas públicas. Aí eu queria concentrar um pouco a minha atividade numa empresa um pouco menor, fui para a Nycomed. A Nycomed tinha outros tipos de necessidade, de interesse, eu fui para lá para começar uma nova jornada. A Nycomed estava sendo vendida para a Takeda, então eu fui fazer essa chegada da Takeda no Brasil. Foi onde eu também conheci o que é uma empresa japonesa, também adorei. Fiquei mais um tempo na Takeda, depois tive a oportunidade de ir para a GE. Aí eu fui começando a entender o que era um outro segmento, porque até a GE era multinegócios, né? Era uma multiindústria. Fiquei um tempo interessante na GE. Depois eu tive a oportunidade de ir para a Votorantim. A Votorantim tinha uma característica diferente também, porque era uma empresa que estava se globalizando. Então foi a minha primeira oportunidade de trabalhar do ponto de vista de um headquarter. Fiquei um tempo na AVC também, aprendi coisas diferentes, foi fantástico. Depois eu tive uma oportunidade também maravilhosa de trabalhar na Toyota, então também era um setor diferente. E a essa altura, enfim, eu já tinha trabalhado muito comunicação corporativa com diferentes ênfases, né? Ora marca, ora comunicação interna, ora comunicação externa, ora responsabilidade social, ora demandas né, que foi muito forte na GE, foi políticas públicas, foi advocacy, relações públicas, né, na sua grande natureza. Quando eu fui para a Toyota tinha uma pegada muito forte de sustentabilidade. E ali eu também me reconheci muito fortemente nessa área. E quando eu saí da Toyota, indo para a Diageo, que foi a minha última experiência corporativa, também era um setor completamente diferente desses anteriores, né? Então eu também comecei a me descobrir, quando você olha para trás, foi uma sorte, né? Não foi uma coisa que eu necessariamente desenhei objetivamente, mas é uma sorte você poder viver tantos setores diferentes. É uma sorte você ter tantas chances de recomeço, porque não é só uma continuidade. Eu sei fazer comunicação, sei fazer políticas públicas, sei fazer sustentabilidade, sei fazer todas essas questões e pronto. Você tem modelos de negócio completamente distintos, você tem culturas completamente distintas, você tem naturezas de empresas completamente distintas, é muita coisa distinta sempre, novo a todo momento. Então, isso também te desperta um senso de curiosidade, um senso de praticidade, um senso de solução de problemas completamente novo a toda hora. Então, isso é muito divertido. No final das contas, isso desperta em você. Hoje, as pessoas falam pra mim, não dá pra fazer? Eu falo, sério mesmo? Porque eu vi coisas acontecendo e sendo resolvidas de formas muito diferentes. Então, Vivi, mas eu acho que isso não é sorte. Pode até ser estar em lugares certos, mas eu vejo o quanto que você estuda. Gosto. Eu vejo a tua disponibilidade com as pessoas. Também gosto. E tanto é que a gente tomava café no domingo, 7 horas da manhã. Também porque gosto. No sábado café, você também gosto de gente. Você tinha dado aula o dia todo. É verdade. Isso quando você não passa o final de semana todo dando aula e segunda-feira tá ali, 8, 9 horas da manhã, já na empresa. Eu não sei dizer quantas vezes. Você tá deixando uma impressão para as pessoas que eu não paro. Mas que não é verdade. Eu paro. Mas eu gosto de estar com gente. Mas não é todo final de semana. Não certo. É. Mas não eu vi isso várias vezes. Mas no final das contas, assim, eu gosto de estar com gente. Eu gosto de aprender sobre gente. E conhecimento é uma coisa que me atrai muito. Então eu comecei a dar aula na Casper Liber. E num determinado momento da vida, eu também me dei conta. Eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso mesmo? E aí eu me dei conta, eu também não quero mais dar aula de comunicação para comunicadores, porque os comunicadores sabem da importância da comunicação. Eu não quero mais converter convertido. Eu quero falar de comunicação, falar de ESG, falar de sustentabilidade, para quem tem a caneta na mão, porque é para quem vira o jogo, porque é para quem precisa entender um pouquinho mais sobre isso,
para tomar decisões de qualidade que realmente mudem o fluxo de decisão. Então eu comecei a me movimentar para as escolas de negócio. Eu dou aula para turmas importantes, para turmas que têm muita responsabilidade na mão, para turmas que estão se formando para ter cada vez mais responsabilidade nas organizações. E eu acho isso fantástico. Acho isso fantástico. Então, eu me divirto dentro de uma livraria. As pessoas pensam em fazer aniversário no bar, eu sempre fico pensando quais são as livrarias mais legais para fazer meu aniversário. Eu gosto desse universo. Então, para mim, não é só trabalho. É um lugar que eu me divirto. Eu entendo. É um lugar que eu gosto de estar com as pessoas. Eu gosto de olhar as pessoas, eu gosto de entender a dinâmica entre elas. Isso, no final das contas, para mim, quase que se tornou quase que um outro fluxo de trabalho, porque com o tempo, hoje eu me vejo, e acabei me formando, né? Eu acabei seguindo em outros fluxos de formação. Hoje eu fui caminhando com a minha carreira para conselhos, porque essa minha jornada, essa construção em lugares muito diferentes, olhando negócios sobre perspectivas diferentes, me deu uma musculatura interessante para sentar em conselhos de administração, em que eu já estou, aliás, em conselhos consultivos. Isso me dá uma musculatura importante para conversar com pessoas, para ajudá-las nas jornadas delas de influência. Mas, de novo, como você bem sabe, porque, enfim, eu não te indico à toa para fazer trabalho, eu te indico porque a gente é parecido nisso, você também sabe como, enfim, como é importante ter esse repertório. Isso me ajuda a olhar para as pessoas sob um ponto de vista também de curiosidade sobre o que elas podem fazer, sobre como construir esse arranjo na jornada delas. Agora, a gente não constrói isso olhando para cima, né? A gente constrói isso quando você se mantém em movimento também, né? Quando você constrói, assim, quando você junta esses pontos, né? Isso você não faz parado em casa vendo TV, né? Não. Aliás, a TV na minha casa é ótima, porque ela é cheia de post-it em cima, porque ninguém vê TV em casa. Então a gente gosta, né? Não só eu, meu marido também, mas a gente gosta desse universo do conhecimento, de estar com gente, de falar sobre isso. Só que isso não acontece necessariamente entre as 8 às 5. Eu não me sinto cansada, não me sinto exausta. Hoje eu me sinto num momento super que eu decido, né? É óbvio que eu tenho um tempo livre. Eu sou muito boa, aliás, em não fazer nada. Eu não sou o tipo de pessoa que, ai, nossa, eu tenho tempo livre. O que eu faço com o meu tempo livre? Não, no meu tempo livre, eu encho uma xícara de chá e faço nada. Sou super boa nisso. Mas porque, né, com o tempo você vai aprendendo o que é tempo de qualidade, né? Você vai aprendendo que momento de fazer nada é um bom momento de fazer nada. E a gente produz, né? Porque a partir do momento que você não tem nenhum foco específico, a mente trabalha e insights aparecem, é maravilhoso isso. E momento de pausa é momento de pausa. Mas assim, eu fui entendendo que tudo isso tem um porquê. Então eu vivi intensamente as oportunidades em que eu estava. Aproveitei intensamente, né, o aprendizado que todos esses momentos diferentes me oportunizaram, que foi super bacana. E não só o trabalho pelo trabalho em si, eu conheci gente incrível, eu tive chance de conhecer gente que de cair o queixo. Foi muito bom. E pessoas que não somente, assim, que eu tive oportunidade, que eu tive vontade de estar perto e perguntar, mas pessoas muito generosas também. Pessoas que me permitiram estar perto para ter esse convívio, né? De que também não era uma coisa necessariamente nem simples nem comum. Hoje, claro, né? Em posições em que eu tô hoje, isso é tudo muito simples, mas não era simples há 10 anos, né? Não era simples há 15 anos. Mas foram pessoas que sempre me abriram portas, que sempre me permitiram estar. Isso foi muito bom. Então, também hoje, que eu tenho oportunidade, eu também tento ser uma pessoa, né, aberta e disponível, porque para retribuir toda essa generosidade que eu encontrei, e não foi pouco, ao longo da minha carreira. Então, no final das contas, também tento ser, à medida das minhas possibilidades, uma pessoa aberta, uma pessoa disponível, né, nesses fluxos de troca, nesses fluxos de conhecimento. Então, daí os cafés, daí essas coisas acontecendo. Quando você olha para trás, né, e pensa em algumas características ou competências ou algumas providências que as pessoas deveriam tomar, pensando num desenvolvimento pessoal e profissional, né, o que você elencaria? Eu acho que uma preocupação de escutar mais e falar menos. Eu acho que é um ponto importante.
Eu acho que é uma melhor atenção com o seu nível de energia, né? Como é que a energia certa que a gente coloca nas coisas. E eu posso te dizer também que nem sempre eu coloquei o nível certo de energia nas coisas. Eu fui aprendendo a calibrar isso melhor com o tempo. E eu acho que a gente tem que se manter em movimento, né? Eu acho que isso é importante. Às vezes a gente se agarra a determinadas coisas, assim, completamente sem importância. Então também deixar o movimento ensinar, deixar o movimento trazer coisas boas pra gente é importante. Tem uma questão que eu falo muito com clientes e com alunos, que é a essência no mundo. E não se deixar colocar em caixa e entender que essa característica única tem valor e é ela que vai fazer diferença. Como é que você vê isso? Porque te escutando é exatamente, né, é um exemplo real das coisas que eu falo em aula, por exemplo. Bom, mas o que me inspira também me mata, né? Talvez eu não seja o melhor exemplo do mundo, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer coisas que eu não acredito. Eu também. Então, também vivi coisas assim, não tão queridas assim, mas eu acho que de um jeito muito simples e também sem expor ninguém. Onde você não performa, você aprende. Uhum. Né? Então eu acho que essa é a grande questão. O que eu acho que é ruim só é quando a gente sai de contextos, que eu também vejo, né? Eu também acompanho aluno, por exemplo, falando sobre isso. Às vezes a gente passa por frustrações, às vezes, né? Eu vejo as pessoas passando por frustrações de carreira, ai, deu tudo errado, rola aquela dor. Eu falei, gente, mas por que tanta dor? Tipo, deu errado, só deu errado, é só um trabalho, não precisa, né? Não precisa tanto, né? O que você aprendeu com isso? Então, às vezes, rola aquela revolta de que tá tudo errado, o mundo tá contra mim. Às vezes, não, tipo, por que você aprendeu com isso? Tipo, tem dor? Às vezes tem, a gente gosta de sentir dor, é óbvio que a gente não gosta de sentir dor. Mas, às vezes, também a dor faz parte do pacote, né? A gente também aprende com a dor e tá tudo bem. Aprendeu, daí tira um pozinho que cai tudo bem, né? Vamos em frente. Mas eu acho que é importante também a gente não sair dos lugares só soltando, soltando chuvas e trovoadas, como se o mundo estivesse contra nós. Acho que também tem uma questão, tem lugares que eu acho que a gente se sente mais em casa do que outros lugares. Se você me perguntar na minha carreira, teve lugares que eu, obviamente, gostei mais de trabalhar do que outros lugares. E tá tudo bem. Evidentemente, quem trabalha a vida toda num lugar só, você pode até ter uma opinião. Ai, foi o máximo, não foi tão legal. Quando você trabalha em vários lugares, obviamente tem lugares que você fala, nossa, eu tenho experiências mais legais ou menos legais, porque fica óbvio comparar, experiências diversas, com certeza. Mas enfim, mas poxa, que também tem mérito, é muito legal. Agora, se você olhasse pra mim, tipo, tem alguma coisa que não valeu a pena? Não consigo te dizer que alguma coisa não valeu a pena. Tudo tem um aprendizado legal. Pelo menos para poder dizer, olha, isso daqui eu já aprendi que é melhor não fazer desse jeito. Isso aqui eu já aprendi que tem mais dor se eu fizer desse jeito. Então, o que eu tento tirar das coisas é, sim, valeu, dá para repetir? Não valeu, isso daqui é uma coisa que eu tenho que evitar? Então, isso eu acho que é o bom de viver muitas experiências. E aí, eu olho para trás, eu tenho um lugar muito... Eu gosto de olhar para trás e falo, poxa, tem valido muito bem. Concordo com você, viu? Vendo a trajetória, poxa vida. Coisas boas. Vivi, eu sei que você gosta de gente, eu sei que você é uma pessoa que tem esse desejo de estar sempre melhor. Como é que você lida com o feedback? Como é que você lidou com os feedbacks que você recebeu ao longo da vida? Bom, eu sempre procuro lidar bem, né? Assim, nem todo feedback que a gente ouve é um feedback gostosinho. Mas eu acho que também todo feedback que você sente que é generoso, eu acho que é mais fácil da gente lidar. Agora eu tô rindo por dentro, porque eu acho que eu sei porque você perguntou isso. Porque eu acho que uma vez você me deu um feedback, que eu não sei se você tá entendendo como feedback, mas se eu estou entendendo bem, eu só quero te dizer que foi um feedback absolutamente especial pra mim sobre uma questão de imagem. Foi? Posso contar essa história? Posso? Pode. Olha só, em algum momento da vida, gente, eu me queixei com a Cláudia, porque é minha amiga, né? Assim, a gente conviveu muitos anos, de que eu achava que a minha carreira estava meio atravancada, que as coisas meio que não saíam do lugar.
E aí eu fiz. concordava. E com concordava, isso. né? Eu Porque concordava. era uma questão ali, eu já estava numa posição gerencial há muito tempo. E eu comecei a me perguntar, gente, eu já estava ali há muito tempo, eu já tinha, sei lá, quase bem uns 10 anos naquele momento numa posição gerencial, e comecei a me perguntar por que que não vira? Por que que não virava uma posição de diretoria? Já estava me perguntando o que que tinha de desarranjo em mim. E aí eu me lembro desse dia que a gente estava almoçando no spot do shopping JK, em Guatemi. E a Cláudia falou assim, ó, com o risco de perder a amizade, você precisa acertar aí alguma coisa nesse seu look no fio. Porque tem alguma coisa que não orna entre você, o que você é, a sua essência e como o mundo te vê. E foi eu acho que eu fiquei assim, eu não me lembro como foi exatamente, mas eu dentro de mim me lembro, porque eu conto essa história para as pessoas. E aí eu fiquei, assim, tipo, perguntando, eu falei assim, gente, será que é só isso o desencaixe? Porque de uma certa maneira eu ficava pensando em coisas tão mais monstruosas sobre o que podia acontecer. E às vezes Né? são sutis. E foi um processo delicioso. Foi um processo para mim muito gostoso de descoberta. Eu sou uma pessoa de natureza muito introspectiva. Então essa coisa de lidar com imagem, embora eu tenha, né, cuidado com isso sobre as outras pessoas, né, olha, etc e tal, era uma coisa que para mim era uma barreira pessoal, porque eu sempre cuidei tanto de conhecimento, né, de fazer o certo no jeito certo, na hora certa, né, era tudo muito construído racionalmente, que essa questão da imagem do look and feel me escapava. Fui cuidar disso, foi um processo maravilhoso, foi um processo gostoso. A pessoa que cuidou de mim foi também uma pessoa muito especial. Bom, vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas eu fui promovida 4 vezes naquele ano. Enfim. Então foi um feedback muito generoso. Obrigada pelo cuidado comigo. Porque, sabe, Vivi, que quando eu liguei, mandei mensagem, já faz um bom tempo, né? A gente tá falando de... Não, faz mais de 10 anos que isso aconteceu. E eu fiz de novo, sabia? Mais recentemente... Bom, a vida foi mudando, eu mudei muito de indústria. Num determinado momento, eu mudei demais, assim, o tipo de indústria mudou muito. Aí eu tentei me encaixar num lugar também que não era exatamente eu. E aí eu senti necessidade de dar uma acertada de novo. Procurei outra pessoa que também deu uma acertada de novo, que eu me senti mais eu mesma. Enfim, aí as coisas também fluíram gostosinho. E foi bom de novo, depois de 10 anos eu refiz o processo, foi bom novamente. Porque isso não é o principal, mas é tangível e é fácil das pessoas perceberem. Sim, sim. E enfim, a gente pode... Nossa, você precisa convidar uma especialista nisso para fazer um papo como esse, que eu acho que muita gente se beneficiaria disso. Vou convidar. Muito bom, muito bom. Acho que muita gente se beneficia disso. Mas no meu caso, assim, é um tempo para olhar pra gente. É um tempo da gente se acertar e se fazer boas perguntas sobre o que a gente quer. O que a nossa essência nos diz sobre o momento em que a gente está, o que a gente quer pra frente. Eu estava num momento... Isso é super recente, né? Fiz esse exercício esse ano, porque eu tô, enfim, numas mudanças importantes. Fiz um movimento esse ano sobre o que eu quero para os próximos anos, o que eu quero construir, o que eu quero ajustar, onde eu quero mergulhar. Então foi um movimento muito bacana para mim de novo. Assim, eu estou bastante confiante com as mudanças que estão acontecendo agora e isso vem já de alguns meses. Então, veio novamente num momento oportuno. Isso foi uma inspiração, me recordei desse processo por conta deste primeiro mais de 10 anos. Da experiência. E você sabe que naquele momento, que foi uma decisão, né, falar com você, eu não tinha outra alternativa. Seria impossível, porque eu estava tão preocupada, né, com você. E eu falei, se eu posso fazer algo, se eu não fizer, eu tô sendo no mínimo displicente com uma pessoa que eu agradeço admiro. demais. Gente, eu já devia ter feito isso há 10 anos, né? Mas já que eu não fiz há 10 anos, eu faço agora publicamente. Obrigada. Obrigada pelo carinho e cuidado comigo. Fico muito feliz. E também, Vivi, se você pudesse deixar uma mensagem baseada em tudo que você viveu, aprendeu, o que você faria para as pessoas que querem estar um dia onde você está? Eu acho que tem uma questão de olhar para si, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer fortaleza, precisa, obviamente, reconhecer onde é que a gente precisa melhorar e se cercar de gente boa. É muito difícil a gente ir sozinho. Eu acho que sempre que a gente vai bem acompanhado, a gente vai mais rápido, a gente vai melhor.
E é bom porque a gente vai achando os nossos, né? Felizmente, eu acho que o bom de olhar para trás é ver quanta gente bacana eu conheci, quanta gente bacana tá por perto, quanta gente bacana eu pude conhecer e trazer junto ao longo da história toda. Eu tô num momento novo, eu olho para trás, não posso dizer que eu tive experiências bacanas só em empresa privada. Foi uma parte importante da minha carreira, mas eu tive oportunidade de escrever mais de 20 livros. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho muito diligente com organizações não governamentais. Eu tive a oportunidade de dar aula nas escolas mais importantes, né, de ensino superior do Brasil, seja em comunicação ou escolas de negócio. Eu tive a oportunidade de estar do lado de pessoas incríveis, contribuindo com o desenvolvimento delas. Eu aprendi a cozinhar muito recentemente. Não vou deixar de lado as questões pessoais, porque cada vez mais organizei a minha vida para ter um tempo de qualidade com os meus, o que é muito bacana. Eu fiz coisas que eu me orgulho bastante e elas não têm a ver só com o ambiente de empresa. Elas têm a ver com uma vida plena e feliz. Então, quando eu olho para trás, é uma vida que vale a pena ser vivida. Isso é muito legal. Obrigada, Vivi. Obrigada pelo convite. Vida longa ao seu novo programa.